Olá pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Dá para me ouvir bem? O som tá tudo bem? Se alguém puder me confirmar, por favor. Olá, bem-vindos. Olá, pessoal, tudo bem? Dá para me ouvir bem aí? Se alguém puder me responder. O som está tudo bem? Boa tarde. Alguém consegue me responder? Está me ouvindo bem? Olá. Vou começar a live mesmo assim. Não sei se está ouvindo bem, mas vou começar mesmo assim. Vamos lá. Bora. Vou tentar deixar essa live salva depois para mim colocar no YouTube. Vamos lá, por onde eu começo? Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. A todos que se conectarem aqui comigo. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode ir mandando aqui, tá? Eu quero falar. Esse vídeo vai ficar salvo para o YouTube. Então, o tema da live hoje, eu não coloquei, né? Como é que faz? Configurações. Ah, tá. Deixa eu ver. Não sei como colocar aqui o... Bom, deixa eu começar. Bem-vindos a todo mundo que se conectar aqui comigo. Sejam muito bem-vindos. Esse vídeo aqui vai para o YouTube, então eu quero falar hoje sobre um assunto muito importante, um assunto que mudou minha vida, tá? E esse é o último vídeo, essa é a última live, né, que eu farei nessa semana. E quero compartilhar com vocês. É que não dá pra tirar isso aqui, né? Eu vou ignorar isso aqui, gente. Então tá. Eu quero falar hoje nesse vídeo. Esse vídeo é muito interessante. E se alguém tiver alguma dúvida, pode ir perguntando que eu vou respondendo, tá? Mas é sobre a identidade perdida no Éden e o nosso propósito. Qual é o motivo de estarmos aqui? Qual é o motivo da nossa vida? Por que estamos aqui? Para que estamos aqui? Tá? Então eu quero falar sobre isso. Identidade perdida no Éden e propósito e reconexão. E a identidade
eu percebo que é muito além do que foi tirado no Éden, mas o mundo, as pessoas querem tirar de nós. A nossa identidade é um dos maiores ataques desde o Éden que acontece diariamente na nossa vida. E é uma das coisas mais importantes que precisamos retornar. Adquirir novamente. Porque enquanto não ativamos a nossa identidade, nós ficamos perdidos no mundo. E desde que nós nascemos, há um ataque sobre a nossa identidade. Há um ataque com todo tipo de traumas, de insuficiência. Talvez aqui, não sei vocês, mas eu acredito que a maioria aqui já tenha passado por isso. Traumas na infância de que julgaram vocês, criticaram vocês, muito abandono, muita rejeição. E tudo isso que acontece com nós na infância não foi à toa. Tem um propósito, que é mexer exatamente com a sua identidade. Esse é meio que a nossa maior missão na Terra. É um dos maiores desafios do ser humano. Restaurar a identidade. E essa identidade, eu quero falar hoje aqui, que não começou na sua infância. Vem desde o Éden. Essa identidade roubada, esse ataque à nossa identidade, começou lá no Éden. E quando nós nascemos, eu percebo que literalmente a guerra começa desde o ventre. E todo tipo de sentimento de insuficiência, rejeição, abandono, desvalor vai acontecer na sua vida, provavelmente já aconteceu. E muitos dos problemas que você está enfrentando hoje é por causa disso. Muitos dos problemas que você enfrenta são exatamente um reflexo dos seus traumas de infância. Muitos dos seus problemas que você enfrenta hoje são repetições emocionais programadas na sua memória que estão atraindo para a sua vida. Porque o tempo, ele é uma ilusão. Não existe passado, presente ou futuro. Quando você vai estudar um pouco de assuntos quânticos, você percebe que só existe o agora, o aqui e o agora. Só existe o presente. Mas aquilo que você viveu lá atrás, se não foi curado, fica repetindo até hoje. Porque não é ter, é ser. Então, se lá na sua infância você acreditou que você não era suficiente apenas por existir, por exemplo, se lá na sua infância você acreditou que era rejeitado, que não era amado, amada, e você acreditou nisso, que você não merecia o amor, por exemplo, provavelmente hoje na sua vida você não é amado, porque essa é a realidade de quem você acreditou ser. Então, isso tá ligado à nossa identidade, né? Se você for pesquisar todos os tipos de grandes mentores, grandes mestres, como Bob Proctor, por exemplo, eles vão falar disso, identidade, autoimagem. Assim como você é dentro, você é fora. É isso. Aquilo que você é, por exemplo, assim, se você na sua infância foi rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe. Vou dar um exemplo aqui muito claro que acontece hoje com muitas mulheres, tá? Às vezes, na infância, aquele pai abandonou aquela filha. E aquela menina, ela entendeu que ela não era amada. Talvez ela fez algo de errado para aquilo acontecer.
Não que isso seja verdade, mas ela sentiu e acreditou nisso. E quando você acredita que você não é suficiente para ser amada apenas por existir, gera traumas de insuficiência, gera traumas de rejeição, gera traumas de desamor, gera muitos traumas, muitos traumas. E aí quando essa menina cresce, o tempo, ele é uma ilusão. O corpo, ele cresce, mas a nossa alma precisa crescer também, assim como o nosso espírito. Porque nós somos 3 corpos, né? Existem muitos assuntos sobre isso que falam de 7 corpos e tal, mas eu quero ficar no básico aqui, eu quero ficar no beabá, porque o beabá já é difícil as pessoas entenderem. Mas nós temos 3 corpos, corpo, alma e espírito. E os 3 precisam crescer. Os 3 precisam se desenvolver. Só que, geralmente, a maioria das pessoas, elas crescem no corpo físico e elas chegam lá a 70 anos, 80 anos, só que elas não conseguiram desenvolver a alma nem o espírito. Às vezes elas têm uma alma tão traumatizada, tão ferida, ainda desde lá da infância, que ela cresceu no corpo físico, mas a alma dela não cresceu. A alma dela ainda está aquela menininha, aquele menininho com 5, 6 anos, que foi abandonado pelos pais, rejeitado e tudo mais. E é necessário que nós cresçamos no corpo físico, que é automático, mas no corpo espírito e no corpo alma. E a identidade, que ela não está ligada só na sua infância, mas desde o Éden, é sobre isso que eu quero falar aqui. Porque eu quero falar da identidade com uma visão bíblica. A identidade, quando nos revela ali no Éden, fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, certo? E Deus, o Deus revelado pela Bíblia, ali no Éden, o Elohim, em toda a Bíblia, é descrito como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nos cria a imagem dele, corpo, alma e espírito. Então fomos criados à imagem de Deus, corpo, alma e espírito, a imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a Bíblia revela para nós um Deus triuno, assim como nós fomos criados um ser humano triuno, com 3 corpos, a imagem e semelhança de Deus. Mas, desde o Éden, essa identidade foi corrompida, essa identidade foi alterada. E a Bíblia diz que quando entra o mal, quando entra o pecado, quando entra, né, a parte da queda do homem, de Adão, o Éden é uma dimensão, né? Então, Adão estava numa dimensão que foi perdida. A Bíblia diz que o Espírito Santo sai e depois, a partir disso, o homem perde a imagem e semelhança de Deus. O que acontece ali quando Deus fala, Adão, não coma, porque se você comer você vai morrer? Não era o corpo nem a alma de Adão, mas era o espírito. Porque nós fomos criados um ser triuno, corpo, alma e espírito, a imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando sai o Espírito Santo e o nosso Deus fala, Adão, você vai morrer, o que morre ali é o espírito. O espírito não morre, mas ele adormece. E o homem passa a ser apenas corpo e alma. E agora, a Bíblia diz que nós fomos destituídos da glória de Deus. A partir da queda, o homem passa a não ser mais imagem e semelhança do Criador. Porque houve esse desligamento espiritual. E em toda a Bíblia há uma promessa de reconexão. Em todo o Antigo Testamento falava que o Messias viria trazer a promessa. A promessa seria devolvida, que era essa restauração, que era
o véu do templo sendo rasgado, que era a união de Deus com o ser humano novamente. Porque o homem ficou separado de Deus. E desde ali, a nossa identidade foi corrompida, foi atacada. E nós, por isso que a Bíblia fala que nós nascemos destituídos da glória de Deus. Porque quando nós perdemos o Espírito Santo, quando nós perdemos o Espírito Santo no Éden, o homem sai da dimensão do Éden e vem para a dimensão do átomo, né? A Terra toda é átomo. Essa parte material, essa parte física, e ele perde o acesso. E em todo o Antigo Testamento fala novamente dessa promessa de reconexão, de reconectar o homem a Deus, Deus ao homem novamente, né? Então, lá no Éden, a humanidade não perdeu só o acesso àquela dimensão do jardim, mas o homem perdeu a consciência da sua identidade divina. E a serpente, a representação da serpente ali, não tirou apenas a inocência, a perfeição, a parte divina do homem, mas ele plantou toda a dúvida e ele mexeu exatamente na estrutura humana, atacando a nossa identidade. E essa dúvida, ela nasce desde que a gente nasce. Ela vem desde o ventre da nossa mãe, com todo tipo de traumas, de não merecimento, de incapacidade, de insuficiência, de desamor. E é por isso que tantas pessoas, elas são frustradas, às vezes cansadas, porque elas ficam tentando restaurar isso, mendigando amor, mendigando atenção, mendigando para ser aceitas, amadas, acolhidas. Só que tudo já está dentro de você. Tudo já está dentro de nós. Só que nós perdemos essa consciência. Nós perdemos esse conhecimento. É retirado de nós. E a Bíblia diz assim que Deus amou tanto o mundo que enviou o seu próprio Filho para vir aqui nos ajudar. E pela Bíblia, isso é só para quem querer na Bíblia, tá, pessoal? Existe um meio de restauração. Precisa que nós cresçamos em conhecimento e no espírito. Os nossos 3 corpos precisam ser ativados, cuidados, olhados. Um não anula o outro. O corpo físico é tão importante quanto o espírito, que é tão importante quanto a alma. Só que são 3 corpos diferentes. O corpo espiritual é onde tem a parte espírito. E o corpo alma é onde está todas as nossas emoções. Todos os traumas, todos os sentimentos, todas as mágoas. E o corpo físico é o que está aqui na matéria. Ele, como que fala? Ele é o único que ele continua crescendo mesmo você não querendo. Ele continua, ele avança. Porque ele é o único que está dentro da dimensão do tempo, do Cronos.
Mas a alma e o espírito estão na dimensão do Kairos, né? Que é um outro tempo, que não é o tempo da Terra, é um tempo acima, é um tempo superior, que não é tempo, né? Não sei se alguém... Esse vídeo vai para o YouTube, então eu não sei se quem está aqui online comigo tem consciência dessas coisas aqui, porque eu estou tentando falar de um jeito bem fácil aqui, para que as pessoas consigam entender, porque esses assuntos são muito profundos, né? Mas a alma, ela precisa ser curada. Por isso que quando Jesus fala assim, libera perdão 7 vezes não, 70 vezes 7, é porque tudo aquilo que você guarda no seu coração, né? Se tem uma coisa que você precisa guardar, é o seu coração. Porque tudo que você deixar preso no seu coração, toda mágoa, vai se tornar quem você é. Aquilo não vai fazer efeito sobre o outro, mas sobre si próprio. Então, a mágoa, os traumas, é o que mantém você preso, entre aspas, na Matrix. É o que mantém você preso nessa roda de ratos que você não consegue sair. Precisa-se de uma limpeza de alma. Precisa-se liberar perdão. E eu não estou falando de perdão, porque quando eu aprendi sobre isso, eu falava assim, mas vou perdoar quem? Eu não tenho problema com ninguém, não brigo com ninguém, vou perdoar quem? E não é a nossa vida atual agora. Menos de 1% dos seus problemas é sobre as pessoas que estão hoje na sua vida. Menos de 1% dos seus problemas é sobre as situações que estão acontecendo hoje na sua vida. Mas 99,9% de todos os seus problemas é sobre os traumas que você viveu desde o ventre da sua mãe. E todos esses traumas te gerou a sua autoimagem. E a sua autoimagem reflete exatamente a sua vida externa. A sua autoimagem, assim como você é dentro, você é fora. Então, por exemplo, o amor, ele é um símbolo muito forte para dinheiro, por exemplo. E a maioria das pessoas que eu conheço, inclusive eu, sofri muito com desamor na infância, rejeições de todos os tipos, abandono, amor interrompido ali de pai, de mãe. E todo esses bloqueios que nos fizeram acreditar que não merecíamos o amor, hoje na vida adulta, adivinha o que acontece? Se você desejou o amor da sua mãe, do seu pai, e você não se sentiu merecedor porque você não teve, então você pensou, isso tudo é inconscientemente. Eu não mereço, eu não sou capaz. Aí o que acontece? Hoje na sua vida adulta, provavelmente você tem dificuldades em se relacionar com pessoas, ou em conquistar dinheiro, ou em ter um relacionamento ali. Por quê? Porque inconscientemente a sua autoimagem, a sua identidade que está programada no seu subconsciente é quem você é. Não é coisas que você pensa, são coisas que você é. Quem você é o que vai se refletir para fora, né? Quando a Bíblia fala assim, a boca fala daquilo que o coração está cheio, é sobre isso. O que sai de fora de você ou a sua vida externa vai refletir nada mais e nada menos do que está dentro de você. Quem você é de fato. Por isso,
Talvez vocês já ouviram falar aqui em reprogramação mental, por exemplo, autoconhecimento. Tudo isso está relacionado ao corpo-alma. É necessário uma transformação. Renovai-vos as vossas mentes, como Paulo fala. Porque precisa de uma limpeza interior, precisa-se de uma limpeza interna, precisa-se de uma transformação. Se você realmente quiser uma transformação na sua vida externa, você precisa de uma transformação interna. E a minha vida só realmente começou a mudar quando eu entendi isso. Porque durante muito tempo eu desenvolvi a alma, o corpo espírito, que eu já vou falar dele. O nosso corpo espiritual. Corpo físico, corpo espírito, corpo alma. Somos 3 corpos. Somos um ser triuno, né? Criados à imagem de um Deus triuno. Pai, Filho e Espírito Santo. E durante muitos anos eu busquei pelo espiritual. Só que o espiritual, enquanto não tiver o emocional desenvolvido, não vai. A coisa não vai. Precisa de uma transformação de alma, precisa de uma maturidade mental, precisa elevar o seu nível de consciência. São termos usados por muitas pessoas, então eu estou falando muitos termos aqui para que, se alguém conhece algum desses termos, consiga entender. Mas é tudo a mesma coisa. Né? Renovai-vos a vossa mente, eleve o seu nível de consciência, procure a sua iluminação. É tudo termos diferentes falando da mesma coisa. É uma limpeza de dentro para fora. É extremamente necessário. E é um caminho que eu demorei muitos anos para descobrir, né? Mas é transformador. É transformador e eu aconselho a todos vocês buscarem, tá? Eu tenho a oportunidade de ajudar algumas pessoas nesse caminho, né? Se alguém quiser, tem que entrar em contato pelo direct, né? Pra gente conversar. Obrigada, querida! Deus abençoe, linda! Ótimo dia para você. E essa cura interior, gente, é o que vai realmente transformar a vida de vocês. Uma das coisas que mudou a minha vida foi meditação. Como? É uma dica que eu consigo dar para vocês. Esquece tudo que vocês já ouviram sobre meditação. Pega, joga na lata de lixo e joga fora. Né? Porque a gente pensa em meditação e a gente pensa no monge indo lá pro alto da montanha e ficando lá. Não, esquece isso. Porque ninguém vai conseguir fazer. Aí a gente, por pensar, não consigo, já desiste já. Mas é uma mentalização. É você, por exemplo, vou dar algumas dicas aqui, quem quiser, né? Se alguém aqui estiver buscando essa cura interior, eu posso dar algumas dicas. Se vocês quiserem, comenta aí, tá bom? Mas uma coisa que vocês podem fazer, por exemplo, para isso é um processo que precisa ser acompanhado, tá? É um processo, assim, que precisa pegar, literalmente, você no colo, falar com você todo dia, porque quem faz essa transformação não sou eu ou não é nenhuma pessoa fora. É você dentro. Por exemplo, uma das coisas muito poderosas para a sua transformação interior é os seus sonhos. É os seus sonhos. Por exemplo, obrigado por curtir a live, gente. Deus abençoe. Os seus sonhos, eu durante o meu processo, muitas das vezes eu sonhava, por exemplo, eu correndo atrás de uma mulher, geralmente uma mulher mais velha, ou já era minha mãe, ou era uma mulher mais velha. E eu tive que curar
muito a questão do meu amor com a minha mãe, porque eu tive um processo de abandono na infância pela minha mãe. Então, os seus sonhos não é em vão. Aquilo que vocês sonham durante a noite revelam os segredos do seu subconsciente. Porque a gente pergunta isso, como reprograma o seu subconsciente? Como fazer essa reprogramação mental? E uma das maneiras para vocês começarem, analise o que vocês estão sonhando. Porque o seu subconsciente, nosso subconsciente, ele fala com a gente através de imagens, através de arquétipos. Entende? Não é assim falando, né? Igual nós falamos, mas é através de símbolos. Os símbolos, eles são a linguagem do nosso subconsciente. Então, quando você sonha, às vezes um sonho que você, por exemplo, sei lá, está sendo atacado, está sendo roubado, não sei. Esses sonhos vão te mostrar alguma coisa. Não fiquem com medo, entende? Não tenham emoções, apenas observe. O segredo é observar. O segredo é você ter consciência do que está acontecendo. Os sonhos é uma das principais maneiras de você fazer isso. Outra maneira extremamente poderosa, mas aí tem que saber usar, né? Se você sonha alguma coisa, é o seu subconsciente falando com você, te mostrando alguma coisa, tá? Mas e aí, o que eu faço com isso? Porque a gente acha que o sonho tem a ver com profecia, tipo assim, eu sonhei, então eu tava tendo sucesso, então agora eu vou ser rica, milionária, entende? Não. Geralmente o sonho, eles podem revelar algo do futuro, mas a maioria dos sonhos revelam algo do passado. Porque na dimensão da alma e do espírito não tem tempo. Entende? Então a gente acha que hoje eu tenho 33 anos e o que aconteceu lá atrás passou. Não. Se você foi ferida na sua infância, se você passou por traumas na sua infância, se você se sentiu rejeitado na sua infância, a sua alma é exatamente aquela de trás. É como se o seu corpo físico, fosse um carro. Mas o volante está sentado ali, a sua menininha, o seu menininho de 5 anos. Que naquele dia daquele abuso, naquele dia daquele abandono, naquele dia daquela rejeição, aquele impacto foi tão grande que gerou uma identidade, uma autoimagem, e a partir dali, quem está governando é essa criança ferida. Por isso que falam-se muito da criança interior. Porque é literal. Talvez você hoje tenha 40 anos, 50 anos, 60 anos, mas quem governa a sua consciência, o seu nível de consciência, é de uma criança de 10 anos. É uma criança de 5 anos. Entende? Então, precisa-se de uma cura. Só que você trabalhar com o inconsciente, você precisa saber dessas coisas, você precisa saber como faz isso. Os sonhos são muito importantes, mas aí você tem que saber como utilizar isso daí depois, né? Como eu falei, eu tenho a oportunidade de ajudar algumas pessoas, tá, gente? Mas precisa de um acompanhamento. Eu sou mentora, eu não sou psicóloga, eu sou mentora, tá? Eu ajudo pessoas. Mas, enfim, eu estou dando dicas aqui gratuitas, então peguem essas dicas e façam bons usos, assim, porque só quando a gente passa por um processo, a gente consegue testar o que funciona, o que não funciona, né? Outra coisa também muito, muito poderosa para vocês fazerem, para quem está buscando, né, um autoconhecimento, um desenvolvimento interior, vocês podem perceber o que está acontecendo na sua vida hoje. Então, por exemplo, assim, vamos supor que você passou por uma situação de crítica no seu trabalho. Josenildo Silva, eu estou passando um processo.
Obrigada pelo seu comentário, querido. Se você quiser compartilhar, tá bom? E eu puder te ajudar de alguma maneira, vai ser uma honra para mim, viu? Só escrever aqui o comentário. Então perceba, se você estiver passando por algum processo assim hoje, você foi humilhado pelo seu chefe, por exemplo, você foi, sei lá, traído pela sua namorada, você foi, enfim, aquilo a gente olha como vítima. Ai, meu Deus, eu sou, né, a pessoa é malvada, aconteceu isso, aquilo. Mas aquilo só é um reflexo de algo que precisa ser curado dentro de nós. Entende? Eu sei que é difícil ouvir isso. Eu sei que é ruim ouvir isso. Eu sei que dói ouvir isso. Por quê? Porque a gente realmente acha que a gente é vítima. A gente realmente acha que todo mundo é errado e nós somos os bons, nós estamos certos, né? E não é sobre certo ou errado, é apenas sobre refletir a realidade que você é dentro. É sobre isso. Vocês já ouviram, as pessoas falam muito do universo, né? O universo só devolve para você aquilo que você já é. É isso, gente. Eu não uso esse termo universo, mas é só para, se alguém tiver aqui que entenda, a sua vida, ela é um reflexo do seu interior. Então, se na sua autoimagem você realmente acreditou lá na infância, por abandono, rejeições, frustrações, insuficiência, desamor e tudo mais, que você não merecia o amor, por exemplo, ou que você era culpado, a culpa é um dos maiores sabotadores também. Automaticamente você vai atrair, quem já ouviu falar da lei da atração, você vai atrair na sua vida pessoas para validar aquilo, para confirmar que você é essa super vítima. Entende? Nós temos um campo eletromagnético ao nosso redor. Né? Isso está mais ligado ao corpo espírito, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Mas eu tô tentando falar de um jeito bem beabá aqui, gente. Bem básico do básico para ver se vocês conseguem entender, tá? Se tiver alguém que consiga, eu vou ficar muito feliz, tá? Porque são assuntos muito profundos, eu tô tentando deixar bem fácil, né, de entender. Mas nós temos um campo eletromagnético ao nosso redor. E o nosso coração é como se fosse um imã gigante. Do coração é que flui as fontes de vida, de água viva, né? E o nosso coração é como se fosse um grande imã. E é exatamente o que a Bíblia fala. Guarde, se tem uma coisa para você guardar, guarde o seu coração. Porque o seu coração magnetiza, nós somos seres eletromagnéticos. E há uma luz de Deus em nós. Há uma presença de Deus em nós. Só que nós atraímos aquilo que nós somos. Não é ter fora. Não é querer fora. É ser dentro. É ser dentro. Então, quanto mais você, por exemplo, curar a sua autoimagem, o seu amor próprio, adivinha o que você vai refletir fora? Adivinha o que você vai atrair fora? Pessoas que validem aquilo. Então, se você desenvolveu na sua infância uma autoimagem que você não merecia amor, você não era suficiente apenas por existir, que você precisaria fazer coisas para agradar, ou que você era rejeitado, adivinha o que você vai atrair? Pessoas que validem isso, que vão afirmar essa verdade. Mas, entende? Nós não somos vítimas. Quando você entende isso, você entende que exatamente como você
desenvolveu isso na infância, mas você não tinha consciência naquele momento para entender isso, agora você tem. Então, se você está aqui, talvez seja uma oportunidade que você está tendo nesse momento para uma transformação real. Porque agora você pode se libertar disso tudo. Porque a libertação, a iluminação, a transformação, são termos usados por muitas pessoas, acontece a partir da consciência. O que é consciência? É você observar. É você entender e falar, poxa, eu quero mudar. Eu quero uma mudança real para a minha vida. E geralmente nós só alcançamos essa transformação quando a gente passa por momentos de muita turbulência. E a gente fala, chega, eu tô cansada. Como é que faz para mudar? Como é que faz para sair desse problema? Como que eu mudo a minha vida? Só que quando a gente de verdade toma essa decisão, é geralmente quando estamos no fundo do poço. Porque até não chegar no fundo do poço, a gente acha que a gente... Não precisa mudar dentro, vamos mudar fora, vamos mudar fora, vamos mudar fora. Eu vou buscar fora, eu vou buscar o meu amor fora. Eu vou buscar o amor nas pessoas, eu vou buscar... E você continua apenas repetindo, repetindo. Quem aqui... Parece que situações da sua vida fizeram assim, ó. Repete, aí passam os anos, muda as pessoas, muda o cenário, mas parece que repete de novo. E de novo, e de novo, e de novo. E você fala, meu Deus, que é isso? Por que eu passo por isso na minha vida? É Deus me castigando? É os demônios me castigando? Que é isso? Que é? É azar? Que é? Não é verdade? E quando você fala não, e talvez aqui vocês já tentaram falar não, agora vai ser diferente, agora eu vou fazer diferente, agora eu vou mudar. Agora eu vou mudar. E aí você fala, agora eu tomei a decisão. E aí você toma aqui, ó, mental. E o que vai mudar a sua vida não é o mental. É a consciência, é dentro de você. Mônica, meu crescimento todo foi ouvir minha mãe dizer que não temos sorte em relacionamento. E eu sempre acreditei isso. Ô, Mônica, e hoje você tem sorte em relacionamento? Comenta aí. Porque tudo que a gente acredita na infância, adivinha? Vira realidade no seu futuro. Ó, não tem sorte no relacionamento. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. É isso mesmo. Wanderlei, isso mesmo, Wanderlei. Gratidão pelo seu comentário, querido. Já eu vou falar do corpo e espírito, tá? Porque são assuntos diferentes, tá bom? São assuntos diferentes. Nós temos o corpo físico. O corpo físico é o que a gente mais conhece, né? Precisamos cuidar desse corpo. Precisamos cuidar da matéria, dos átomos. Isso tudo é átomo. Então precisa de nutrição, precisa de exercício físico, ok? Mas muitas pessoas chegam na fase adulta, na velhice, com o corpo envelhecido, mas com a alma da criança lá de 5 anos. E às vezes com o espírito ainda adormecido, nem despertou. E eu vou mostrar para vocês essas diferenças, tá? Então, estou falando agora do corpo-alma. O corpo-alma, né? Nós somos alma, espírito e corpo físico. É onde está todas as nossas emoções. É onde está todos os bloqueios emocionais. É onde está todos os traumas. É tudo que está ligado a isso, a consciência, aos sentimentos. Mônica, como quebrar isso? Ô, Mônica, eu estou dando algumas dicas aqui, né? Se você puder
absorver. Eu vou tentar deixar essa live gravada, vou colocar lá no YouTube, né? Não pode falar aqui, eu acho, né? Eu vou tentar salvar depois. Mas eu tô dando várias dicas aqui, tá, querida? Se você quiser um acompanhamento mais profundo, tem que ser um acompanhamento individual, tá, gente? Não é uma coisa que dá pra fazer, compra um curso aqui de 20 dias, mude sua vida. Não, gente, não acredite nessas besteiras, tá? É um processo. Precisa de um acompanhamento pessoal e individual, tá? Porque é como se a sua alma tivesse... Você hoje tem 50 anos e durante os 50 anos a sua alma está crendo naquilo lá. Eu não mereço, 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 eu não mereço. Né? Por falta do amor, talvez a pessoa entendeu que não merecia o amor. Por causa da rejeição do pai, da mãe. E aí, não é em um dia que a gente consegue reprogramar essa mente e curar tudo. Não é assim. Não é assim. Precisa de um acompanhamento. Então, eu dou essa mentoria individual, tá bom? E vamos lá. Vou continuar aqui o raciocínio, tá bom? E todas essas emoções, elas ficam guardadas na nossa alma. E precisa crescer, amadurecer, adultecer. Precisa dessa consciência, né? De você entender que, poxa, tudo bem, eu cansei. Eu cansei de viver essa frustração, eu cansei de viver esses problemas, eu cansei. Como que eu mudo isso? Aí você vai entender que como você passou por isso na sua infância e você escolheu acreditar nessa autoimagem deturpada, né? Agora você pode curar isso. Né? Não somos vítimas. Nós apenas não tinha consciência para lidar com aquilo naquele momento. E como eu falei, eu expliquei aqui, esse ataque à nossa identidade não vem da sua infância apenas, né? Não sei se vocês estavam no começo da live, mas não começou apenas na sua infância, começou lá no Éden. Porque nós nascemos criados à imagem e semelhança de um Deus trino, que a Bíblia revela como Pai, Filho e Espírito Santo, nos cria a imagem deles. Corpo, alma e espírito. Ok? O ataque que houve no Éden, ou a queda do Éden, ou o pecado que entrou no Éden, o termo que você quiser usar, tá bom? Não é sobre termos aqui, mas é para você entender. Porque talvez algumas pessoas acreditam de forma literal, outras acreditam de forma simbólica, independente do que você acredita, tá? A Bíblia toda é um manual para nos ensinar alguma coisa, ok? Só que no Éden, esse ataque à nossa identidade foi deturpada. A queda em si foi exatamente isso. A desconstrução do ser divino que havia em nós. E quando Deus fala, Adão, não coma, senão você vai morrer. O que morre nele, o que acontece? O Espírito Santo sai. O espírito dele adormece. Ou morre, né? Enfim, o que você quiser achar. E passamos a ser apenas corpo e alma. Por isso a Bíblia fala, destituídos nascemos da glória de Deus. Porque a nossa natureza agora está deturpada. Precisa-se restaurar a identidade. Precisa-se restaurar a imagem e semelhança perdida no Éden novamente. Ok? O espírito não morre, tá, gente? É só um termo de falar. Ele adormece, né? Ou morrer é o termo usado ali, né? Não coma, senão vai morrer. Mas aí o espírito adormece. Por isso que Jesus Cristo fala para Nicodemos, é necessário nascer de novo. E aí Nicodemos fala, como que eu vou nascer? Eu já sendo um homem velho?
É possível que eu entre novamente na barriga da minha mãe? Mas o que Jesus Cristo estava dizendo ali não era sobre o corpo físico, o corpo átomo. O que Jesus Cristo estava dizendo era sobre o espírito, o corpo espiritual que nós temos, mas não nascemos com ele vivo, nós nascemos com ele mortificado. Nós nascemos com ele adormecido, porque essa é a consequência gerada no Éden. Esse é o pecado da humanidade que gerou no Éden. Foi perdida essa identidade. Mas todo o Antigo Testamento fala da restauração, que um dia voltaria a restauração, que um dia a promessa viria novamente, né? Então, para a gente completar aqui, a alma, ela trabalha, são as nossas emoções, né? Uma querida perguntou ali em cima como cura, né? Isso tudo relacionado à alma, porque vou falar já do espírito, tá? Mas a alma é onde estão nossas emoções, os sentimentos e tudo mais. O nosso inconsciente, né, precisa-se de uma reprogramação mental, precisa de uma transformação mental, precisa-se de uma renovação mental, né? E o nosso inconsciente, a nossa alma, as nossas emoções, elas se comunicam com nós. Metanoia. Isso, Elias! Gratidão, querido, pelo seu comentário. Exatamente. Metanoia é a palavra que a Bíblia fala, né? Precisa haver uma metanoia, precisa haver uma transformação mental, literalmente. Muitas pessoas usam muito termos hoje em dia, né? Você elevar sua consciência, você se iluminar, São termos que eu gosto de dizer aqui, tá bom? Mas é tudo a mesma coisa. Uma metanoia, uma renovação, né? Renovai-vos as vossas mentes e saiam do leite e vão para um alimento mais sólido, como Paulo fala. E para isso, a nossa alma, ela trabalha, ela se comunica através de símbolos, através de imagens, através de arquétipos, através de imagens, assim, símbolos. Então, os sonhos é algo que você pode, se você estiver buscando por essa transformação, para curar a alma, né, que eu estou falando agora da alma, você pode usar os seus sonhos. Perceba o que você tem sonhado, porque os seus sonhos, eles te dizem o que está escondido dentro de você. Então, não olhe para o seu sonho. Hoje eu tive um sonho terrível, disso, daquilo. Não. Não coloque emoção. Apenas tenha consciência. Fala, opa, esse sonho está querendo me dizer alguma coisa. Ele está revelando um trauma. Ele está revelando um medo. Porque a base deste mundo é medo. Tá? Desse mundo que eu falo, dessa matrix que a gente vive, né? É o medo, é a culpa, né? Se vocês pesquisarem a escala, tem uma escala, como que chama? Escala de... Esqueci o nome agora. Das frequências, das vibrações, vocês vão perceber que como nós somos um campo eletromagnético, nós temos um campo eletromagnético ao nosso redor, nós somos literalmente uma pilha ambulante. Nós somos vivos, nós temos energia, nós temos a vida de Deus em nós, né? Nós temos luz. E é tudo a mesma coisa, tá? São palavras diferentes, mas para dizer a mesma coisa. Só que quando o nosso coração está cheio de traumas, cheio de mágoas, nós vibramos, nós emanamos frequências baixas, tá? Então, e é isso que nós atraímos. Então, se você é uma pilha gigante, você é uma bateria gigante,
e do seu coração é um imã gigante, que está cheio de mágoa, de sentimentos de rejeição, de insuficiência, de não merecimento, você acaba atraindo isso. E é exatamente por isso que você fica repetindo na sua vida as mesmas situações. Porque essa é a verdade de quem você é. Você não é culpado, você apenas não tinha consciência lá na sua infância sobre essas coisas, né? E aí, o que acontece? É necessário elevar a sua vibração, né? É necessário elevar a sua mentalidade. É necessário essa metanoia. É necessário essa renovação mental. São termos usados, são palavras diferentes para falar da mesma coisa, tá? Eu acho que vocês estão entendendo aqui. E os sonhos é uma das maneiras que você pode fazer, que vai te ajudar muito. Outra coisa é as situações à sua volta, né? Repetições que você tem vivido e passado são oportunidades de Deus, que Deus está te mostrando o que precisa ser curado. Não é castigo, é a oportunidade de cura. Entendeu? Não é castigo, é Deus te revelando. Algo que precisa ser curado dentro de você. Enfim, então tem muitas coisas que a gente pode olhar, né? Essa cura interior, ela é um processo, né? Se alguém, como eu falei, quiser tomar essa decisão, precisa de um acompanhamento. Seja comigo, seja com uma outra profissional, não importa. Mas busque ajuda, né? Ou busque sozinha, não importa, mas escolha essa mudança, né? Escolha essa transformação. Porque quem vai... Tudo tá dentro de você. A gente só precisa pegar as pecinhas do quebra-cabeça, identificar o que elas estão revelando para a gente ir lá na raiz e curar. É isso, entendeu? Então a alma é sobre isso, a gente precisa dessa transformação, dessa renovação. E agora eu quero falar um pouquinho do corpo-espírito, que é o mais importante de todos. O nosso corpo espiritual é o que realmente, a nossa identidade, a nossa alma, ela foi atacada desde o Éden, a autoimagem corrompida, mas o maior alvo é essa destituição da imagem de Deus, é essa separação entre Deus e os homens. De fato, o corpo espiritual é o seu maior propósito na Terra. Essa restauração, né? Se alguém não viu o que eu tinha falado antes, mas no Éden, o Éden nos ensina que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo nos cria a imagem deles, corpo, alma e espírito. Um Deus trino nos cria um ser trino, né? 3 em 1. Imagem e semelhança dele. E quando entra o pecado, o Espírito Santo sai e o nosso espírito adormece. Ou como Deus fala, Adão, não coma, porque senão morrerás. Tá? Então, o espírito adormece. E agora passamos a ser destituídos da glória de Deus. Agora não temos mais a imagem e semelhança de Deus perdida no Éden. Agora houve essa separação, né? E a nossa maior missão de vida, talvez aqui vocês já ouviram falar sobre propósito. Qual é o meu propósito? Para que eu nasci? O que eu estou fazendo na Terra, né? E o nosso maior propósito é exatamente esse. Restaurar essa identidade perdida no Éden. O nosso maior propósito. Shalom, querido, boa tarde.
O nosso maior propósito é essa restauração, é essa identidade, é voltarmos a ser novamente imagem e semelhança de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, corpo, alma e espírito. Mas, destituídos, nascemos da glória de Deus, só apenas corpo e alma. Como que faz para restaurarmos a identidade plenamente, então? Como que faz para restaurarmos a verdadeira natureza divina em nós? Esse assunto aqui, pessoal, para quem gosta de assuntos profundos, eu acredito que é o maior, se não for o maior, é um dos maiores, entre aspas, ataques do maligno. Por quê? Porque se você escolher crer na Bíblia, assim como eu creio, você então precisará crer nela toda, ou pelo menos a maior parte dela. Porque eu percebo que a maioria das pessoas pegam versículos isolados para ensinar. Por exemplo, sobre essa parte do corpo espiritual, muitas pessoas vão ensinar para vocês assim: a Bíblia diz que nós somos deuses, naquela passagem que Jesus falou, né? E sim, nós temos uma parte divina em nós, temos, mas as pessoas usam isso para fazer você acreditar que você é o seu próprio Deus, o seu próprio Criador. E se vocês forem estudar assuntos profundos assim, vocês vão chegar nessa verdade, que é a verdade mais perigosa que existe. Porque todo mundo vai te falar que é necessário matar o ego. Mas se existe um ego máximo, disfarçado, é aquele que te fala que você é tudo. Tudo sobre você. E não é. Não é tudo sobre nós. É tudo sobre ele. É tudo sobre o Criador. Tá? Talvez algumas pessoas não entendam isso que eu tô falando aqui. Só vai entender se você estudar assuntos profundos, você vai encontrar pessoas ensinando para vocês muitas coisas, mas o final é que você é o seu Deus Todo-Poderoso. Esse é o final. E isso é um caminho extremamente perigoso, pessoal. Extremamente perigoso, tá? Esse é o ego máximo disfarçado. É quando você rejeita aquele que não pode ser rejeitado. E é sobre ele que eu quero falar agora, tá? Porque a Bíblia fala que essa identidade para ser restaurada só tem um caminho. O caminho. O caminho não é um lugar. O caminho não é uma instituição. O caminho é uma pessoa. Que a partir dele, você restaura novamente o seu espírito. Ok? E quando Nicodemos tem essa dúvida, como é que faz para restaurar de fato essa identidade perdida no Éden? Como é que faz para nascer de novo? É necessário nascer de novo.
da água e do espírito. Então, como que faz? Pode eu, um homem velho, entrar de novo no ventre da minha mãe? Não. Não é assim. Não é o seu corpo, não é o átomo. É o espírito que renasce a partir apenas de uma maneira. Só tem uma maneira que a Bíblia diz. Foi por isso que eu falei, se você escolher crer na Bíblia, você precisa crer na maior parte dela. Cuidado com versículos isolados, tá? Cuidado. A única maneira é quando o Espírito Santo vivifica o seu espírito. O único que pode ressuscitar o seu homem interior é o seu corpo espiritual, é o Espírito Santo de Deus. Porque é ele quem sai. Quando o homem peca, o Espírito Santo sai e o espírito adormece ou morre. E passamos a nascer destituídos da glória de Deus. E a única maneira de restaurar a identidade perdida no Éden é quando recebemos o Espírito Santo novamente. E o nosso espírito é ressuscitado em Cristo. Por quê? Porque a salvação, ou o caminho, ou a verdade, ou a vida é uma pessoa. Porque ele é o único que pode restaurar essa vida em nós novamente, no nosso espírito. É isso que as pessoas não entendem. Elas acham que a vida, eu estou vivo, então eu estou vivo. Não. Você está vivo no corpo físico, ok. Mas e o seu corpo espírito? Porque o corpo físico está preso na dimensão do Cronos, está preso no tempo. Isso aqui é apenas uma coisa passageira, isso vai passar. O Kairos, o tempo acima do tempo, é onde o seu espírito vai estar. Por isso está escrito que estávamos mortos em delitos e pecados. Isso, exatamente. Nascemos destituídos da glória de Deus. E só há um meio, só há um caminho, só há uma vida, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Porque Ele é o único que consegue essa restauração novamente, perdida lá no Éden. E quando você escolhe crer na Bíblia, na totalidade de toda a mensagem que a Bíblia fala, você percebe que porque esse é o caminho de salvação. Por quê? Por que as minhas obras não salvam? Se eu for uma pessoa boa, se eu for uma pessoa justa, se eu for uma pessoa... Alexandre, glória a Deus, Alexandre. Toda a glória seja dada a Ele. Obrigado por curtir, gente. Curte aí, gente, para que a live chegue a mais pessoas, né? E mais pessoas possam ouvir. Isso que eu estou falando aqui, pessoal, se chama verdadeiro evangelho. O evangelho é as boas notícias. O evangelho, de fato, não é profecia. A profecia é muito bom, eu amo profecia, tá, gente? Amo receber profecia, mas o que realmente transforma a sua vida é a sua renovação mental. É quando você compreende a salvação. Não é crer por emoção ou porque você tá triste. É quando você compreende o que você está fazendo. Você compreende o porquê das coisas. Entende? E
Eu ia falar alguma coisa, esqueci, calma. Deixa eu lembrar aqui. O que eu ia falar agora? Eu ia falar outra parte. Ah, lembrei. E por que a salvação é um caminho, a vida é um caminho, a verdade é um caminho que no final é uma pessoa? Por quê? Né? Porque quando nós nascemos destituídos da glória de Deus, né? Houve essa separação no Éden. O Espírito Santo sai, o nosso espírito adormece e agora passamos a nascer corpo e alma apenas, destituídos da glória de Deus, certo? O que acontece? Se nós morrermos e nós nos apresentamos ao Pai, a nossa alma, por mais justa que tentamos ser, por melhor que tentarmos ser, por mais santos que tentarmos ser, ainda, gente, somos, diante de Deus, pecadores em nível máximo. Porque a nossa justiça não é com o nosso semelhante. A nossa justiça é com Deus. E diante de Deus não há justiça em nós. Por isso que a Bíblia fala, aquela parte que Jesus olha e fala: a luz veio ao mundo e vocês rejeitaram a luz. Por isso que as obras não salvam, mas a fé revela as obras. Mas quando você acredita que você é bom, você consegue, você é justo, você não entendeu ainda a graça. Você não entendeu ainda o que de fato é salvação, o que de fato é a graça. Porque a graça é esse favor imerecido. Não merecíamos. Pelos nossos pecados, jamais. Não merecíamos salvação. Mas recebemos de graça o presente e a oportunidade de sermos salvos. E retornarmos, a voltarmos a ser filhos de Deus novamente. Não por mérito nosso, mas porque Deus amou tanto o mundo que enviou o seu próprio Filho para nos salvar e nos dar esse direito. Então, quando a pessoa morre, foi o que eu falei aqui. Muitas pessoas que vocês forem estudar sobre essa transformação de alma, essa renovação na parte de emoções, elas vão te falar de algo extremamente perigoso, tá? Que é pegar versículos isolados, como aquela parte que fala: vós sois deuses, sim, temos uma parte divina em nós, mas pegam versículos isolados para dizer que você é o seu Deus super poderoso. Esse é o perigo. Por quê? Porque a alma curada é extremamente necessário, mas o segredo, a sua missão de vida, o seu propósito pelo qual você nasceu, pelo qual você existe, é restaurar o espírito. E o espírito não é com a renovação de mentalidade. O espírito não é com você elevar sua consciência. São coisas diferentes. São assuntos diferentes. Ok? E a Bíblia diz que a maneira é através do Espírito Santo. Quando você recebe, quando você crê em Jesus Cristo, como? Como que? Começa daí. Quem vocês dizem que eu sou? Você é o João Batista. Você é o Elias. Você é um profeta. Você é um ser iluminado. Jesus é alguém tão elevado espiritualmente que veio para o mundo igual Buda. Jesus é alguém ali, um mestre ascenso. Jesus é alguém, um mestre que nos ensinou. Não.
quem eu sou para você? Começa daí. Começa daí. Faça essa pergunta para você. Quem é Jesus? Parece uma pergunta tão boba, né? Parece uma pergunta tão... Mas eu fiquei chocada quando eu percebi que as pessoas não sabem a identidade de Cristo. É tudo, sim, mas se Cristo aparece hoje, o povo mata exatamente. Bem-vinda, Bena. Deus abençoe, querida. Uma honra tê-la aqui, viu? É uma honra ter todos vocês aqui, pessoal, viu? Estou muito grata. Deus abençoe. Então, essa é uma pergunta tão simples, quem é Jesus para você, né? Que quando eu comecei a perguntar isso de fato para as pessoas, quando eu me fiz de fato essa pergunta, eu fiquei em choque por descobrir que esse é algo, é o principal ataque do reino das trevas. E eu vou explicar para vocês. Eu sei que não dá para acreditar nisso. Eu sei que parece besta. Eu sei. Mas eu vou explicar para vocês. E vocês estão tendo uma oportunidade aqui, viu, gente? Isso aqui é uma aula que eu demorei anos para aprender. Isso tudo que eu tô compartilhando, quem tá aqui comigo desde o início, se vocês entenderam tudo que eu falei, vai abençoar grandemente a vida de vocês, tá? Essa o meu desejo, a minha missão aqui. Eu criei esse perfil. Faz 3 semanas que eu tô no TikTok só. Porque o meu desejo é levar contribuição na vida das pessoas. É tentar ajudar você. Cada vídeo, cada coisa que eu posto, geralmente ou é para tentar alegrar seu dia com humor, ou é para tentar... Eu gravei um vídeo ontem falando sobre isso. A gente está muito acostumado com uma religiosidade aparente, né? E de mostrar e falar muito, mas viver pouco. As pessoas falam muito de Jesus, mas vivem pouco Cristo. E o meu objetivo é tentar levar um pouquinho de luz ao mundo. É tentar revelar um pouquinho de luz daquele que eu sirvo. Porque ele é luz, ele é amor, ele é pacífico, ele é engraçado, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é leve, ele, sabe, ele não é aquele peso da religiosidade falando, não. Ele serve os outros, sabe? É você servir o seu irmão, é você ajudar, é você tentar contribuir na vida do seu próximo. Trazer a unidade de Cristo à realidade. Isso, exatamente. Essa é a minha missão. Revelar Cristo a partir de mim, da minha vida, né? Eu sempre falo isso. Tudo que vocês verem em mim de ruim, sou eu. Em mim não há mérito algum além de trapos de imundícia, só lixo. Carnalidade, corrupta, tudo ruim. Mas se alguém conseguir ver algo bom, é Cristo, não sou eu, não há mérito. Pedrinha Pinzon, nós devemos servir a ele. Exatamente, Pedrinha. Exatamente. Que ele cresça e a gente diminua, né? A paz que a sociedade precisa estar na cruz que ela mesma rejeita. Isso, exatamente. Como eu falei, tem muitas pessoas falando de Jesus e mostrando pouco amor, mansidão, domínio próprio. Então eu sou uma pessoa um pouquinho diferente. Vocês vão me conhecer se vocês seguirem o perfil, que a minha missão é tentar revelar, não de uma maneira religiosa, mas de uma maneira
engraçada, alegre, feliz, para levar a leveza, a alegria. Mas vamos voltar para o assunto, E aí, o que acontece? O que eu tava falando? Eu tava falando do corpo e espírito, né, gente? Mas deixa eu ver aonde que eu parei. Lembra aí, gente, onde que eu parei? Eu falei tanta coisa. Ah, ok, lembrei. A nossa identidade, corpo, alma, espírito, criados à imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo sai, nosso espírito adormece ou morre, e agora a nossa missão de vida, o nosso propósito é restaurar o espírito. Esse é o propósito pelo qual nascemos. Esse é o propósito pelo qual todo o Antigo Testamento falava da promessa, da restauração, do véu do templo que seria rasgado novamente, do homem, de Deus se conectando ao homem novamente, dessa identidade ser restaurado. Exatamente, devemos levar a vida com amor, exatamente. É mais do que levar, é transbordar o amor, né? O mundo está precisando de amor, gente, de luz. Vamos levar luz ao mundo, né? Vamos emanar um pouquinho da luz de Cristo. Amém, Alessandra, amém. Então, vamos lá. E aí, o que acontece? Quando nós morremos, a pessoa, Jesus ele fala isso, a luz veio ao mundo e vocês rejeitaram a luz. Naquele momento, ele está revelando o quê? E aí entra a graça, aí entra a salvação, aí entra o favor imerecido. Por quê? Porque a nossa salvação não vai ter 1% do nosso mérito. Porque se nós morrermos e nos apresentarmos ao Pai apenas com o corpo e a alma, você pode ser o espírito mais iluminado, o espírito não, né? O ser mais iluminado do planeta Terra. Você pode achar que você é um mestre ascenso, você pode achar que você é o monge mais top do mundo inteiro. Ainda assim, diante de Deus, porque a justiça é diante de Deus, não é diante dos homens. Diante de Deus, não há um justo sequer, porque nós pecamos. E destituídos, nascemos já em pecado. Mas o que acontece? O que é graça? O que é favor imerecido? O que é salvação? Qual é esse caminho, a verdade, a vida? Não é um lugar, é uma pessoa, é um meio, é um método. É necessário nascer da água e do Espírito. Então, quando recebemos o Espírito Santo, o nosso espírito renasce, ressuscita e a nossa identidade é restaurada. E o Espírito Santo em nós, o Espírito de Cristo em nós, é o que nos salva. Por quê? A nossa salvação é como se fosse a história de Jacó e de Esaú. Vou tentar explicar para vocês. É bem legal. Fica fácil de vocês entenderem. Quando Jacó, ele queria muito ser salvo. Jacó, ele queria muito ser abençoado. Jacó, ele queria muito receber aquela recompensa. Mas o pai, Isaac, não aceitava o filho, Jacó. Porque ele não merecia. Ele não tinha o direito.
Ele não tinha a primogenitura. Vocês conhecem essa história? Todo mundo conhece aqui? Senão eu conto primeiro essa história, se alguém não conhece. Acho que vocês conhecem, né? Acho que todo mundo conhece essa história. Ah, ok, tá. E aí, o que que acontece? Ele quer muito... Gladson, Deus está em todos os lugares, Ele quer estar contigo, Ele quer ser o teu Deus. Exatamente, exatamente. Deus quer relacionamento, gente. O caminho é uma pessoa, não é uma placa institucional, né? É muito bom estarmos numa igreja, mas o caminho é uma pessoa, é Jesus Cristo. E aí Jacó, ele queria muito a salvação, né? Tô dando esse exemplo para explicar da salvação. Ele queria muito receber a benção, ele queria muito receber a promessa. Mas o pai não ia abençoar ele porque ele não tinha o direito do primogênito. E o que que ele faz? Ele coloca as roupas de Esaú e ele se apresenta ao pai. E quando o pai o vê, né, ele não enxergava, já estava muito velhinho, mas ele fala, vem aqui, deixa eu te cheirar. E ele cheira. Quando ele cheira, ele sente o cheiro de Esaú. Eu não sei se está escrito isso na Bíblia, mas parece que tá, que fala assim, a sua voz parece de Jacó, algo assim, mas o seu cheiro é de Esaú. Então, eu vou te abençoar. Eu acho que tem essa passagem escrita, né? Que fala, você parece Jacó, mas, enfim. E aí, o que que aconteceu? Ele recebe aquela bênção, não pelo mérito dele, não porque ele era bom, não porque ele era filho, não porque ele era... Não, ele só recebeu porque o pai sentiu o cheiro de Esaú. Assim será a nossa salvação. Se nós nos apresentarmos ao Pai, apresentarmos a nossa alma, as nossas obras, nós somos Jacó. Não merecemos. Por isso que, entende, existe o engano que ensina as pessoas as obras sem fé é morta, mas a fé revela as obras, tá? Então, existe mais discussão. Ah, não, então pode pecar, então pode fazer tudo, então... Não, gente. Entendeu? Tem pessoas que falam, não, é obras, é só obras, não sei o que, não sei o que. Ah, não, então já que as obras não salvam, então não precisa fazer obras. Não, gente, não. As obras sem fé é morta, mas a fé revela as obras. Então, são dois caminhos unidos, não há divisão. A divisão só tá na nossa cabeça. É igual hoje hoje eu percebo que há muitos cristãos imaturos, né, que acreditam de fato que a sua placa denominacional é a que salva. É a única que salva. Mas não, gente. Nós somos irmãos de um mesmo corpo. Porque o caminho é uma pessoa. Não há divisão. Essa divisão só tá aqui na nossa cabeça. Mas no céu não tem fila preferencial, né? No céu, todos que estiverem em Cristo somos irmãos, né? Aí, o que acontece? Então, a salvação, ela é bem parecida com essa história. Toda a história, os livros bíblicos, eles vão nos revelar algo grandioso, glorioso, para que nós possamos entender, aprender, né? E aí, assim será a salvação, porque quando nós chegarmos diante do Pai, a nossa alma não há justo sequer. Não vamos conseguir chegar e falar, eu sou demais. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu tinha esse ministério, né? Não existe isso, gente. Né? Isso é ego. Isso apenas nos afasta de Cristo, né? Mas a salvação de fato é quando nós chegarmos e o Pai, sentir o cheiro do primogênito em nós.
nós só seremos abençoados, nós só seremos aceitos se nós tivermos o cheiro de Cristo, o cheiro do primogênito. E quando nós recebemos o Espírito Santo é as roupas de Esaú, que cobre Jacó. O Espírito Santo é que nos cobre. Ele é o que nos sela para essa restauração de identidade. Entende? De louco. Sou da Universal. Dizem só para tomar cuidado com o que ouve, porque pode conter falsos profetas. Verdade, de louco, verdade. Isso mesmo. Deus abençoe, querido. Universal, gente, eu sou uma pessoa, pessoal, que eu não gosto de criticar a igreja nenhuma, tá bom? Quanto mais você conhece a Cristo, mais você junta e não espalha, tá? E falando algo sobre a Universal muito interessante, eu vi essa semana essa postagem lá do Rio de Janeiro, uma pessoa lá postando assim, eu não sou da Universal, tá, gente? Mas eu quero parabenizar a Universal aqui publicamente, porque eu vi uma postagem de uma pessoa postando assim, com esse ataque que teve lá no Rio de Janeiro, nessa semana, e aí um moço lá, né, daquele lugar, falando assim, gente, todo mundo critica a Universal, né, todo mundo critica, mas depois disso que aconteceu, ela foi a primeira igreja a ir lá e ajudar as pessoas, orar pelas pessoas, levar comida, levar água, foi a primeira igreja a ajudar. Parabéns, eu fiquei impressionada. E é isso. Por isso que a Bíblia fala, muitos vão chegar naquele dia e falar, orei, preguei, profetizei. E não é falar de Jesus, é ter o cheiro de Esaú, é ter o cheiro de Cristo, é ter o cheiro do primogênito, gente. Entende? Não é falar, é ser revestida por Ele. O soberano e eterno nos conhece pela luz que cada um temos. Isso. A luz de Cristo. Quando o nosso espírito ressuscita, né, quando nós recebemos o Espírito Santo e ressuscita o nosso espírito, nós nos tornamos identidade novamente perdida no Éden. Peraí, gente. Vou pôr o celular para carregar aqui, porque senão daqui a pouco acaba a bateria e vai desligar a live. Peraí que tô colocando aqui o carregador. Deixa eu ver os comentários. A Igreja de Cristo ainda vai se formar e vai pegar... Peraí, pessoal, caiu aqui. O ao vivo é assim, tá, gente? Ó, tá vendo? Aqui não tem... Não é nada editado, não é nada... É ao vivo e a cores. Eu tô trabalhando e resolvi abençoar a vida de vocês com essas... Eu demorei tantos anos para aprender isso, gente. Demorei tantos anos buscando tantos lugares. Porque são assuntos... Já falei de física quântica aqui um pouquinho, já falei de campo eletromagnético, já falei de átomo, já falei de um pouco de, né? De autoconhecimento. Então, são assuntos muito profundos. E eu tenho um dom, assim, eu sinto que eu tenho um dom de pegar peças do quebra-cabeça e juntar, sabe?
E quando eu falo para as pessoas, aqui na live eu não consigo conversar direito, porque é gente entrando, saindo, fica aparecendo para mim, entre e sai, entre e sai, entre e sai. Então, me desconcentra um pouco. Mas quando eu vou conversar com as pessoas, elas conseguem entender assuntos muito complicados. Por exemplo, eu vou falar de um assunto aqui muito legal, acho que vocês nunca ouviram isso. Pera aí, ó, vamos ver. De louco, é. Lá falam pra gente, na Universal, falam pra gente cuidar dos filhos de Jesus, das viúvas, moradores de rua. Isso mesmo. Deus abençoe. A providência de Deus conosco é a garantia de que jamais caminharemos sozinhos. Amém. O reino de Deus não está nem nos céus e nem nos mares. Ele está dentro de nós. Sim, o reino está aqui. Se falarem o reino está lá, o reino está ali, está aqui. O reino está dentro, porque o reino, para nós termos acesso, é dentro, não é fora, né? Ai, você deu risada aqui dos negócios, né? Caíram aqui o celular. Paz, boa tarde, paz, querido. Querido. Ebenezer, gratidão pela graça, Vanessa. Amém, querido. Amém, amém. Vamos voltar. Vou falar um negócio pra vocês aqui. Acho que vocês nunca ouviram. Desse jeito, talvez não. E hoje é assim que eu entendo. Hoje é assim que eu creio que a Bíblia nos ensina, né? O que te faz realmente querer em Deus? Profunda essa pergunta, Luciano. Bem-vindo, viu, querido? Ah, tá, calma aí. Então mudou, né? Crer. O que te faz realmente crer em Deus? Ah, Luciano, você é ateu, Luciano? Responde aqui pra mim. Crer em Deus? Então, muito legal, vou explicar. É que se fosse querer em Deus, seria outra resposta. Mas vou explicar uma coisa, não sou ateu. Que bom, e se fosse também, tá tudo bem, eu respeito, tá, querida? Espírito Santo testifica isso. O ar que ele respira vem de ontem. Vamos lá, gente, vamos lá. E vou falar pra vocês de uma coisa bem legal, que me fizeram essa pergunta esses dias, e talvez vocês nunca ouviram assim. Ai, obrigado! Obrigado! Ó, eu acabei de perguntar ali em cima, né, se ele era ateu, o outro, esqueci o nome dele, Luciano. E esse aqui é um ateu, mas é um seguidor. Uma bênção. O ateu cético. Eu creio que até eu morrer, você vai se converter. Será? De novo. Isso é uma bênção, viu? Deus abençoe. Vamos lá. Queria falar para vocês sobre a natureza de Cristo, igual eu falei para vocês aquela hora, né? Que é uma pergunta simples, que parece boba, né? Mas que para mim, quando eu fui tudo que pedires em oração, desejo, creiam que já receberam frequência, assim sucederá vibração. Uau! Que comentário legal! É isso, Anderson, é isso! É isso, querido! Provavelmente você está num nível de consciência mais elevado. Que legal, querido! Que legal! É isso, gente. Os termos hoje usados pela física quântica, descobertos, né? Pela física quântica, quando você conhece profundamente, você percebe que são termos, frequência, vibração, nível de consciência, iluminação, são palavras diferentes, mas que no final eles falam da mesma coisa. E é exatamente isso, né?
Tô lendo outro comentário aqui. Deixa eu voltar. Eles falam da mesma coisa, gente. Tudo que Jesus fala parece às vezes tão simples, né? Peçam ao meu Pai, crendo que já receberam. E assim como crerem, receberão. Isso é o que a física quântica está provando hoje em dia, né? Que aquilo que você crê como já sendo realidade acontece. Por isso que a nossa vida fora é apenas um reflexo de dentro, porque nós inconscientemente usamos a fé a todo instante. Mas geralmente para as coisas ruins. Geralmente para o medo, para a falta, geralmente para as frequências baixas. Por isso atraímos frequências baixas também. Mas vamos voltar lá. E a pergunta sobre essa restauração que eu estava falando do espírito, né? Essa identidade, ela acontece quando recebemos o Espírito Santo, certo? E o nosso espírito ressuscita novamente e temos a identidade restaurada que foi perdida no Éden. Pai, Filho, Espírito Santo, corpo, alma, espírito, né? O espírito, o pecado gera morte, o espírito adormece ou morre, o Espírito Santo sai, né? Então é necessário para essa restauração, para ativarmos novamente a identidade perdida no Éden, precisa-se receber o Espírito Santo novamente. Como faz isso, né? Como faz isso? Essa é a nossa missão de vida, esse é o propósito pelo qual existimos, restaurar a identidade perdida no Éden, porque a partir da queda passamos a nascer destituídos da glória de Deus, né? Então, o primeiro passo para você ter essa identidade restaurada é necessário nascer da água do Espírito. Como é que faz? O primeiro passo é aquilo que Jesus fala para Pedro. Quem vocês dizem que eu sou? Como eu falei, parece uma pergunta boba, né? Quem é Jesus para você? Né? Para você responder isso, você tem que crer na natureza dele, na identidade dele, na espécie dele, tá? Então, naquele momento, alguns dizem que você é João Batista, Elias, tal. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso, Anderson. E aí Jesus Cristo fala: sobre esta rocha, né? Eu estabeleço a minha igreja. Na verdade, algumas pessoas entram, né, falam que essa palavra igreja não está escrito no original. Então, não vou usar essa palavra, tá? Mas sobre essa rocha eu estabeleço um fundamento, né? O que foi estabelecido ali? Esse é o primeiro, a base, a rocha para essa restauração acontecer.